Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você. Hoje estamos começando um livro novo aqui no canal. A gente vai conhecer o Diário de Anne Frank. Esse é um dos livros mais importantes do século XX, segundo a própria sinopse aqui do livro, que a gente já vai ler. E é um livro pesado, então se prepara. Vamos descobrir juntos esses relatos de Anne sobre esse período muito triste e simplesmente horrível, né? Bom, falando um pouquinho aqui dessa edição, ela é da editora Record, tem capa dura, muito macia. Essa capa aqui ela é grossinha, não sei se dá pra ver aí, mas ela é muito macia, é muito gostosinha de ficar apertando. Tem verniz localizado aqui em algumas partes, ó, aqui e aqui no título. Um livro muito bonito, na minha opinião. A diagramação achei boa. Não é muito pequeno, o espaçamento legal, é confortável aos olhos. O papel, esse papel amarelado, boa gramatura, grossinho. O nome correto, ele diz aqui, ó. Papel pólen natural. Ó, tá vendo? Pólen natural. Enfim, é um papel de boa qualidade. Eu gostei. E bom, no momento da gravação desse vídeo, o valor dele é de R$ 69,99 na Amazon. Eu peguei ele em alguma promoção que rolou, não lembro o preço agora. Mas é isso, dá uma olhadinha aí se você quiser comprar. Tem no Kindle também, se você quiser na versão digital. Existem outras edições além dessa edição aqui da Record. Então é isso, sem mais delongas, vamos iniciar nossa leitura aqui. Lembra de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal para acompanhar essa aqui e todas as leituras que a gente está fazendo. E vamos nessa, vamos começar aqui com a sinopse do livro. Diz aqui atrás: o retrato da menina por trás do mito. O depoimento da pequena Anne Frank, morta pelos nazistas após passar anos escondida no sótão de uma casa em Amsterdã, ainda hoje emociona milhões de leitores. Seu diário narra os sentimentos, os medos e as pequenas alegrias de uma menina judia que, como sua família, lutou em vão para sobreviver ao Holocausto. Lançado em 1947, o Diário de Anne Frank se tornou um dos livros mais lidos do mundo. O relato tocante e impressionante das atrocidades e dos horrores cometidos contra os judeus faz desse livro um precioso documento e uma das obras mais importantes do século XX. Beleza, vamos lá. Vou passar aqui devagarzinho pra gente ir vendo com calma. Esse livro aqui é emprestado, aqui a dona. Muito obrigado. O Diário de Anne Frank. Edição definitiva por Otto H. Frank e Mirjam Pressler. Tradução de Alves Calado, 97ª edição. Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929. Ela morreu aprisionada no campo de concentração Bergen-Belsen 3 meses antes de completar 16 anos. Otto H. Frank foi o único membro da família que sobreviveu ao Holocausto. Ele morreu em 1980. Mirjam Pressler é premiada autora de livros infanto-juvenis na Alemanha. Ok. Bem, temos algumas fotinhas aqui. Deixa eu mostrar para vocês no detalhe. O casamento de Edith e Otto Frank, Aachen, Alemanha, 1925. Aqui temos Otto Frank, em maio de 1936, e Edith Frank, em maio de 1935. O pai e a mãe dela, né? Aqui temos Margot e Anne com seu pai, Frankfurt, em Frankfurt, na Alemanha, 1930. E aqui embaixo, Anne, à direita, essa aqui, e sua amiga Sunny Lederman, em Amsterdã, na Holanda, 1935. Aqui temos Margot, Anne e a vovó, Hollander, em Zandvoort, Holanda, 1939. Temos também, vamos lá, a data é 12 de junho de 39, em Amsterdã. Eita, tô cortando aqui. Esse foi o 10º aniversário de Anne, da esquerda para a direita. Temos Lucy, Anne, Sunny, Hanneli, Jute, Kati, Mary, Yeti, são L ou é um I? E Marta.
Próxima foto. Otto, Anne, Margot, junto com outros convidados do casamento de Jean e Miep, em Amsterdã, junho de 41. Aqui, Peter Van Damme, data e local desconhecidos. Aqui temos a senhora Van Damme e o senhor Van Damme e Victor Kugler, em Amsterdã, 1941. Essas fotos aqui eu não estou tentando gravar não, tá? Conforme a gente for lendo e esses personagens forem aparecendo, a gente vai referenciando. Vamos voltando aqui para lembrar quem são essas pessoas, para dar rosto aos nomes. E aqui a família Frank, em Amsterdã, 1941. Beleza, então, vamos lá. Prefácio. Anne Frank escreveu um diário entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944. A princípio, guardava-o para si mesma, até que certo dia de 1944, Gerrit Bolkestein, membro do governo holandês, no exílio, declarou em transmissão radiofônica que depois da guerra esperava recolher testemunhos oculares do sofrimento do povo holandês sob ocupação alemã e que estes pudessem ser postos à disposição do público. Referiu-se especificamente a cartas e diários. Impressionado com aquele discurso, Anne Frank decidiu que publicaria um livro a partir do seu diário quando a guerra terminasse. Assim, começou a reescrever e a organizar o diário, melhorando o texto, omitindo passagens que não achava tão interessantes e acrescentando outras de memória. Ao mesmo tempo, continuava a redigir seu diário original. The Diary of Anne Frank, The Critical Edition, 1989. Perdoe meu francês. O primeiro diário de Anne sem cortes é citado como versão A, para distingui-lo do segundo, com alterações, conhecido como versão B. A última anotação no diário de Anne data de 1º de agosto de 1944. 3 dias depois, em 4 de agosto, as 8 pessoas que se escondiam no anexo secreto foram presas. Miep Guis e Bep Voskuil, não sei como é que se pronuncia, me desculpe. As 2 secretárias que trabalhavam no prédio encontraram as folhas do diário de Anne espalhadas pelo chão. Miep Guis guardou-as numa gaveta. Depois da guerra, quando não havia mais dúvidas de que Anne estava morta, ela deu o diário sem lê-lo ao pai da menina, Otto Frank. Após longa deliberação, Otto Frank decidiu realizar o desejo da filha de publicar o diário. Ele selecionou o material das versões A e B, organizando-os numa versão mais concisa, posteriormente citada como versão C. Leitores no mundo inteiro conhecem essa versão como o Diário de Anne Frank, a versão C. Otto Frank levou em conta vários aspectos ao tomar essa decisão. Para começar, o livro tinha de ser curto para adequar-se a uma coleção publicada pelo editor holandês. Além disso, omitiram-se várias passagens que tratavam da sexualidade de Anne. Na época da primeira publicação do diário, em 1947, não se costumava escrever abertamente sobre sexo, muito menos em livros para jovens. Em respeito aos mortos, Otto Frank também omitiu várias passagens pouco elogiosas sobre sua mulher e os outros moradores do anexo secreto. Anne Frank, então com 13 anos quando começou o diário e 15 quando foi forçada a parar, entenda-se aí o que isso significa, né? Escreveu sem reservas sobre as coisas de que gostava ou não gostava. Quando morreu em 1980, Otto Frank deixou os manuscritos da filha para o Instituto Estatal Holandês para Documentação de Guerra em Amsterdã. Como se questionava a autenticidade do diário desde sua primeira publicação, o Instituto para a Documentação de Guerra mandou fazer uma profunda investigação. Assim que foi considerado autêntico, sem qualquer sombra de dúvida, publicou-se o diário na íntegra, juntamente com os resultados de um estudo exaustivo. The Critical Edition contém não somente as versões A, B e C, mas também os artigos sobre o passado da família Frank, as circunstâncias relativas à sua prisão e deportação e o exame de caligrafia de Anne, do documento e dos materiais usados. A Anne Frank Fonds, Basel, Fundação Anne Frank, na Basileia, Suíça, que como única herdeira de Otto Frank também recebeu os direitos autorais de sua filha, optou por uma edição nova e ampliada do diário para os leitores em geral. Essa nova edição não afeta absolutamente a integridade da antiga, editada por Otto Frank, que levou o diário e sua mensagem a milhões de pessoas. A tarefa de compilar a edição ampliada ficou a cargo da escritora e tradutora Mirjam Pressler. A seleção original de Otto Frank foi, então, acrescida de trechos das versões A e B de Anne.
A edição integral de Mirjam Pressler, aprovada pela Fundação Anne Frank, contém cerca de 30% a mais de material e tem a intenção de dar ao leitor uma ideia melhor do mundo de Anne Frank. Em 1998, veio à luz a existência de 5 páginas anteriormente desconhecidas do diário. Com a permissão da Fundação Anne Frank, uma longa passagem datada de 8 de fevereiro de 1944 foi então acrescentada ao fim da anotação já existente naquela data. Uma curta alternativa à anotação de 20 de junho de 1942 não foi incluída aqui, porque uma versão mais detalhada desse mesmo dia já faz parte do diário. Além disso, em razão das descobertas de 1998, a anotação de 7 de novembro de 1942 passou para 30 de outubro de 1943. Para mais informações, o leitor pode recorrer à quinta edição da The Critical Edition holandesa revisada. Ao escrever a segunda versão B, Anne criou pseudônimos para as pessoas que figurariam em seu livro. Inicialmente quis chamar a si própria de Anne Aulis e mais tarde de Anne Robin. Otto Frank optou por chamar os membros de sua família pelos próprios nomes e acatar a vontade de Anne com relação aos demais. Com o passar dos anos, a identidade das pessoas que ajudaram as famílias do anexo secreto tornou-se amplamente conhecida. Na presente edição, as pessoas que ajudaram aparecem com os nomes verdadeiros, como merecem. Todas as outras figuram com os pseudônimos usados em The Critical Edition. O Instituto para a Documentação de Guerra designou iniciais arbitrariamente para as pessoas que preferiram continuar anônimas. Os nomes verdadeiros das outras pessoas que estavam escondidas no anexo secreto são da família Van Pels: Auguste Van Pels, nascido em 9 de setembro de 1900, Herman Van Pels, nascido em 31 de março de 1898, Peter Van Pels, nascido em 8 de novembro de 1926, chamados por Anne, em seu manuscrito, de Petronella, Hans e Alfred Van Dam, e no livro de Petronella, Hermann e Peter Van Dam, Fritz Pfeffer, nascido em 30 de abril de 1889, Essen, Alemanha, chamado por Anne em seu manuscrito e no livro de Albert Dussel. O leitor pode ter em mente que boa parte dessa edição se baseia na versão B do Diário de Anne, que ela escreveu quando estava com cerca de 15 anos. Às vezes, Anne voltava e comentava uma passagem que escreveu antes. Esses comentários estão bem marcados nessa edição. Naturalmente, a grafia e os erros de linguagem de Anne foram corrigidos. Fora isso, o texto foi preservado basicamente como ela escreveu, posto que qualquer tentativa de alterá-lo e torná-lo mais claro seria inadequada em um documento histórico. Beleza, ótimo. E aí aqui a gente tem uma foto de Anne Frank, datada de 11 de setembro de 1934. Espero poder contar tudo a você como nunca pude contar a ninguém. Espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Anne Frank, 12 de junho de 1942. Mais uma fotinho aí da Anne Frank. Tudo bem, então, 12 de junho de 1942. Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém, e espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. E aí um comentário acrescentado por Anne, em 28 de setembro de 42. Até agora você tem sido um grande apoio para mim, como também tem sido Kit, para quem tenho escrito com regularidade. Esse modo de manter um diário é bem melhor, e agora mal posso esperar os momentos de escrever em você. Ah, estou tão feliz por ter você comigo. Domingo, 14 de junho de 1942. Vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando o vi na mesa, no meio dos meus outros presentes de aniversário. Eu estava junto quando você foi comprado, e com isso eu não contava. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de espantar, afinal era meu aniversário. Mas não me deixam levantar essa hora, por isso tive de controlar minha curiosidade até às 15 para as 7. Quando não dava mais para esperar, fui até a sala de jantar, onde Mortige, a gata, me deu boas-vindas esfregando-se em minhas pernas. Pouco depois das 7 horas, fui ver papai e mamãe, e depois fui à sala abrir meus presentes, e você foi o primeiro que eu vi, talvez um dos meus melhores presentes. Depois, em cima da mesa, havia um buquê de rosas, algumas peônias e um vaso de planta. De papai e mamãe, ganhei uma blusa azul, um jogo, uma garrafa de suco de uva, que na minha cabeça deve ter gosto parecido com o do vinho, afinal de contas o vinho é feito de uvas. Um quebra-cabeça, um pote de creme para o corpo, 2,50 florins e um vale para 2 livros.
Também ganhei outro livro, Câmara Obscura. Mas Margot já tem, por isso troquei o meu por outro. Um prato de biscoitos caseiros, feitos por mim, claro, já que me tornei especialista em biscoitos. Montes de doces e uma torta de morangos de mamãe. E uma carta da avó que chegou na hora certa, mas claro, isso foi só uma coincidência. Depois, Hanneli veio me pegar e fomos para a escola. Na hora do recreio, distribuí biscoitos para os meus colegas e professores e logo depois estava na hora de voltar aos estudos. Só cheguei em casa às 5 horas, pois fui à ginástica com o resto da turma. Não me deixam participar porque meus ombros e meus quadris tendem a se deslocar. Tadinha. Como era meu aniversário, pude decidir o que meus colegas jogariam e escolhi vôlei. Depois, todos fizeram uma roda em volta de mim, dançaram e cantaram parabéns para você. Quando cheguei em casa, Sunny Lederman já estava lá. Ilse Wagner, Hanneli Goslar e Jacqueline Van Marsen vieram comigo depois da ginástica, pois somos da mesma turma. Hanneli e Sunny eram minhas melhores amigas. As pessoas que nos viam juntas costumavam dizer: lá vão Anne, Hannah e Sunny. Só fui conhecer Jacqueline Van Marsen quando comecei a estudar no Liceu Israelita, e agora ela é minha melhor amiga. Ilse é a melhor amiga de Hanneli, e Sunny é de outra escola e tem amigos lá. Elas me deram um livro lindo. Não vou tentar ler. Dutch Sagas and Legends. Ok. Mas por enquanto deram o volume 2, por isso troquei 2 outros livros pelo volume 1. Tia Helene me trouxe um quebra-cabeças, tia Stephanie um broche encantador e tia Lene um livro fantástico. Daisy Goes to the Mountain. Hoje de manhã fiquei na banheira pensando em como seria maravilhoso se eu tivesse um cachorro como o Rin-Tin-Tin. Eu também iria chamá-lo de Rin-Tin-Tin e o levaria para a escola. Lá ele poderia ficar na sala do zelador ou perto dos bicicletários quando o tempo estivesse bom. Segunda-feira, 15 de junho de 1942. Minha festa de aniversário foi no domingo à tarde. O filme de Rin-Tin-Tin fez o maior sucesso entre minhas colegas de escola. Ganhei 2 broches, um marcador de livros e 2 livros. Vou começar dizendo algumas coisas sobre minha escola e minha turma, a começar pelos alunos. Betty Bloemendahl parece meio pobre e acho que talvez ela seja. Ela mora numa rua que não é muito conhecida, no lado oeste de Amsterdã, e nenhum de nós sabe onde fica. Ela se dá muito bem na escola, mas é porque estuda muito, e não porque seja inteligente. É muito quieta. Jacqueline Van Marsen é talvez minha melhor amiga, mas nunca tive uma amiga de verdade. No começo, achei que Jack seria uma, mas estava redondamente enganada. As iniciais conferidas aleatoriamente para preservar a privacidade das pessoas. DQ é uma garota muito nervosa que sempre esquece as coisas, de modo que os professores vivem passando o dever de casa extra para ela como castigo. É muito gentil, especialmente com GZ. ES fala muito e não é engraçada. Vive mexendo no cabelo da gente ou tocando em nossos botões quando pergunta alguma coisa. Aquela galera que fica futucando enquanto fala, né? Dizem que ela não me suporta, mas não ligo, porque eu também não gosto muito dela. Justo. Henny Metz é uma garota legal, tem jeito alegre, só que fala alto e parece mesmo uma criança quando estamos brincando no pátio. Infelizmente, Henny tem uma amiga que se chama Beppy, que é má influência para ela, porque é suja e vulgar. JR, eu poderia escrever um livro inteiro sobre ela. J é uma fofoqueira insuportável, sonsa, presunçosa e 2 caras que se acha muito adulta. É revoltada. Ela realmente enfeitiçou Jack e isso é uma vergonha. J se ofende à toa, chora pela menor coisa e além disso tudo é metida demais. A senhorita J é a dona da verdade. Ela é muito rica e tem um armário repleto de vestidos maravilhosos que são adultos demais para sua idade. Ela se acha linda, mas não é. J e eu não nos suportamos. Deu para perceber. Isso aí deu pra ver. Ilse Wagner é uma garota legal, tem um jeito alegre, mas é afetada demais e é capaz de passar horas gemendo e reclamando de alguma coisa. A Ilse gosta um bocado de mim e é muito inteligente, mas é preguiçosa. Hanneli Goslar, ou Lies, como todos a chamam na escola, é meio estranha. Costuma ser tímida, expansiva em casa, mas reservada quando está perto de outras pessoas. Conta pra mãe tudo que a gente diz a ela, mas ela diz o que pensa e ultimamente passei a admirá-la bastante. Legal, legal. Nani Van Prague Cigar, que nome. É pequena, engraçada e sensível. Acho que ela é ótima, é muito inteligente, não há muito o que dizer sobre Nani. F de Yong, não sei, é em minha opinião fantástica.
Apesar de só ter 12 anos, é a própria Lady. Age como se eu fosse um bebê. Além disso, é muito atenciosa e eu gosto dela. GZ é a garota mais bonita da turma. Tem um rosto bonito, mas é meio burra. Acho que vão fazer ela repetir o ano, mas claro que eu não dei a notícia. Tadinha. E aí um comentário acrescentado por Anne mais tarde. No fim das contas, para minha grande surpresa, GZ não repetiu o ano, tá vendo? E sentada perto de GZ fica a última das 2 meninas, eu. Há muito o que dizer sobre os garotos, ou talvez não muito, pensando melhor. Maurice Coster é um de meus muito admiradores. Aí, ó. Mas é uma tremenda peste. Sally Springer tem uma mente imunda e todo mundo fala que ele já fez de tudo. Mesmo assim, acho ele fantástico porque é muito engraçado. Amiel Bonewitz é admirador de GZ, mas ela nem liga e ele é bem chato. Rob Cohen também andou apaixonado por mim, mas não aguenta mais ele. É um patetinha antipático, falso, mentiroso e manhoso que se acha simplesmente o máximo. Max van de Velde é um camponês de Medemblik, mas um cara legal, como diria Margot. Herman Koopman também tem a mente suja, como Job de Beer, que adora paquerar e é completamente louco pelas garotas. Leo Blom é o melhor amigo de Job de Beer, mas foi prejudicado por sua mente suja. Albert de Mesquita veio da escola Montessori e pulou de ano, é inteligente de verdade. Leo Slager veio da mesma escola, mas não é tão inteligente. Hu Stoppelman é um garoto baixinho e bobo, de Almelo, que foi transferido para esta escola no meio do ano. CN faz tudo o que não deve. Simplesmente isso. Jacques Cosernut senta atrás de nós, perto de C, e nós, G e eu, morremos de rir. Harry Schaap é o garoto mais decente de nossa turma, ele é legal. Werner Joseph também é legal, mas as mudanças que vêm acontecendo ultimamente fizeram ele ficar quieto demais, por isso parece chato. Sam Salomon é um daqueles caras valentões e destrambelhados, um verdadeiro palhaço, admirador. Ap Hien é bem ortodoxo, mas também é um pestinha. Tá aí. E aí, sábado, 20 de junho de 1942. Fiquei alguns dias sem escrever porque queria, antes de tudo, pensar sobre meu diário. Ter um diário é uma experiência realmente estranha para uma pessoa como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará, nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Putz. Tá enganada, viu? Se enganou. Bom, não faz mal. Tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo o que está escrito em meu peito. O papel tem mais paciência do que as pessoas, entre aspas. Pensei nesse ditado num daqueles dias em que me sentia meio deprimida e estava em casa sentada com o queixo apoiado nas mãos. Chateada e inquieta, pensando se deveria ficar ou sair. No fim, fiquei onde estava matutando. O papel tem mais paciência. E como não estou planejando deixar ninguém mais ler este caderno de capa dura que costumamos chamar de diário, a menos que algum dia encontre o verdadeiro amigo, isso provavelmente não vai fazer a menor diferença. Agora voltei ao ponto que me levou a escrever um diário. Não tenho um amigo. Vou ser mais clara, já que ninguém acreditará que uma garota de 13 anos seja completamente sozinha no mundo. E não sou. Tenho pais amorosos e uma irmã de 16 anos, e há umas 30 pessoas que posso considerar amigas. Tenho um monte de admiradores que não conseguem tirar os olhos de cima de mim, e que algumas vezes precisam usar um espelho de bolso quebrado para conseguir me ver na sala de aula. Tenho uma família, tias amorosas e uma casa boa. Não. Aparentemente parece que tenho tudo, exceto um único amigo de verdade. Quando estou com amigas, só penso em me divertir. Não consigo me obrigar a falar nada que não sejam bobagens do cotidiano. Parece que não conseguimos nos aproximar mais e esse é meu problema. E esse é o problema. Talvez seja minha culpa não confiarmos umas nas outras. De qualquer modo, é assim que as coisas são e não devem mudar, o que é uma pena. Foi por isso que comecei o diário. Para destacar em minha imaginação a imagem da amiga, há muito tempo esperada, não quero anotar nesse diário fatos banais do jeito que a maioria faz. Quero que o diário seja minha amiga, e vou chamar esta amiga de Kitty. Como ninguém entenderia uma palavra de minhas histórias contadas a Kitty, se eu começasse a escrever sem mais nem menos, é melhor fazer um breve resumo de minha vida, por mais que seja contra minha vontade. Meu pai, o pai mais adorável que conheço, só se casou com minha mãe quando tinha 36 anos e ela 25. Minha irmã Margot nasceu em Frankfurt am Main, na Alemanha, em 1926.
todos esses nomes aqui, eu provavelmente estou pronunciando errado. Você aí que sabe como se pronuncia corretamente esses nomes, você me desculpa, mas pula essa parte, tente relevar, tá bom? Eu nasci em 12 de junho de 1929. Morei em Frankfurt até completar 4 anos. Como éramos judeus, meu pai emigrou para a Holanda em 1933, quando se tornou diretor administrativo da Dutch Opekta Company, que fabrica produtos para fazer geleia. Minha mãe, Edith Hollander Frank, juntou-se a ele na Holanda em setembro, enquanto Margot e eu fomos mandadas a Aachen, de novo, não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas vamos seguir, para ficarmos com nossa avó. Margot foi para a Holanda em dezembro e eu em fevereiro, quando me puseram sobre a mesa como presente de aniversário para Margot. Que? Entrei imediatamente na pré-escola Montessori. Fiquei lá até os 6 anos, quando comecei a primeira série. Na 6ª série, minha professora era a senhora Cooperus, a diretora. No fim do ano, nós duas choramos quando dissemos um adeus de partir o coração, porque me aceitaram no Liceu Israelita, que Margot também frequentava. Levávamos uma vida cheia de ansiedade, pois nossos parentes na Alemanha estavam sofrendo com as leis de Hitler contra os judeus. Depois dos pogroms de 1938, meus 2 tios, irmãos de minha mãe, fugiram da Alemanha refugiando-se na América do Norte. Minha avó idosa veio morar conosco. Na época, estava com 73 anos. Depois de maio de 1940, os bons momentos foram poucos e muito espaçados. Primeiro veio a guerra, depois a capitulação, em seguida a chegada dos alemães. E foi então que começaram os sofrimentos dos judeus. Nossa liberdade foi gravemente restringida com uma série de decretos antissemitas. Os judeus deveriam usar uma estrela amarela, os judeus eram proibidos de andar nos bondes, os judeus eram proibidos de andar de carro, mesmo em seus próprios carros, os judeus deveriam fazer suas compras entre 3 e 5 horas da tarde, os judeus só deveriam frequentar barbearias e salões de beleza de proprietários judeus, os judeus eram proibidos de sair às ruas entre 8 da noite e 6 da manhã, os judeus eram proibidos de frequentar teatros, cinemas ou ter qualquer outra forma de diversão. Os judeus eram proibidos de ir a piscinas, quadra de tênis, campos de hóqueis ou qualquer outro campo esportivo. Os judeus eram proibidos de ficar em seus jardins ou nos jardins de amigos depois das 8 da noite. Os judeus eram proibidos de visitar casas de cristãos. Os judeus deveriam frequentar escolas judias, etc. Você não podia fazer isso nem aquilo, mas a vida continuava. Jacques sempre me dizia: eu não ouso fazer mais nada porque tenho medo de ser algo proibido. Triste. No verão de 1941, vovó ficou doente e precisou ser operada. Por isso, meu aniversário passou quase sem ser celebrado. No verão de 1940, também não tivemos muita coisa em meu aniversário, já que as lutas mal haviam terminado na Holanda. Vovó morreu em janeiro de 1942. Ninguém imagina quanto eu ainda penso nela e a amo. Essa festa de aniversário, em 1942, deveria compensar as anteriores, e a vela de vovó foi acesa junto das outras. Nós 4 ainda estamos bem, e isso me traz a data atual de 20 de junho de 1942 e a inauguração solene do meu diário. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou tentar fazer esses vídeos do Diário de Anne Frank não muito grandes, acho que 30 minutos é um tempo considerável. Mas então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal para continuar acompanhando. E a gente continua no próximo vídeo aqui, no sábado, 20 de junho de 1942.